Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para o setor dos microfones. Setor de microfones e também setor de receiver, né? Setor de microfones é um, setor de receiver é outro, totalmente distinto da parte dos microfones, beleza? Mas vamos iniciar aqui com a parte do microfone em si. Pois bem, nós temos aqui interligações relacionadas a main mic, sub mic e rear mic. Microfones que estão distintos um do outro, mas que contêm particularmente as mesmas linhas. Nós temos saídas de linhas positivas e saída de linhas também negativas. Vamos retornar um pouquinho mais em um Samsung J415, por exemplo, para vermos como se comporta o setor do microfone também nesse aparelho. Como exemplo, nós temos a parte do microfone aqui na parte de baixo, conhecido como mic. Mic, MTK, tudo está relacionado a microfones. Então eu vou colocar mic 5000, vou avançar. E aqui está a relação do microfone. Então vejam que eu tenho uma interligação do microfone aqui. Os microfones, por sua vez, eles estão interligados ao codec de áudio. Então eu tenho o microfone na parte de baixo da placa, mas as linhas dele estão ligadas ao codec de áudio. Como que eu consigo descobrir aonde estão ligadas as linhas de um microfone, de um receiver ou etc? Seguindo a linha. Então, como exemplo, no final dessa linha, nós encontramos aqui o nome main de primário ou principal, então main, mic de microfone, P de positivo, que seria a linha. Avançamos, esperamos localizar e aqui está. Essa linha está ligada ao seu codec de áudio. O codec de áudio no J4, por exemplo, J415, ele está ligado dentro do próprio PMIC principal. Podem ver, ó, PMIC parte está relacionado ao PMIC principal. Então, já no A50, o codec de áudio está fora do PMIC principal. Para vocês verem as diferenças, tiraram o codec lá de dentro, colocaram no lugarzinho separado, igual o amplificador de áudio. Tiraram de dentro do PMIC principal e colocaram em um outro cantinho da placa de forma especial. Então existem codecs de áudios externos ao redor de algum lugar da placa e interno ao PMIC principal. Esse caso do J4 é um caso que está interno de fato ao PMIC principal. Beleza? Qual é o tipo de interligação desse aparelho? Pois bem, primeiro, para que o microfone trabalhe corretamente em um J415, ele diz que precisa de uma tensão de alimentação conhecido como VDD, tensão ajustada por alguém, mic bias, polarização do microfone de número 1, uma alimentação de 2.8 volts. Geralmente essa tensão de alimentação é proveniente de um LDO dentro do próprio codec de áudio. Atualmente todos estão vindo dessa maneira. A alimentação do microfone é proveniente de um LDO dentro do próprio codec de áudio. Aqui está a relação, que essa alimentação vem e energiza o pino de número 1 do meu microfone. Então, pino 1 está escrito VDD, tensão ajustada por alguém, e já sabemos quem, um LDO dentro do codec, no caso do J415, está dentro do próprio PMIC principal. Aí nós temos o pino de número 4 e pino de número 5, que está ligado ao GND, ground, negativo. E vamos sempre ter duas linhas de saída. Quais são elas? Primeiro, linha denominada por main mic positivo. Então é a linha positiva. Por aqui é por onde vai passar também a nossa voz quando for captada. Quando eu ligo o gravador de voz, por exemplo, para ele captar a minha voz com o main mic microfone principal, são por essas linhas que passam a minha voz e o codec de áudio faz o seu trabalho. Então, nessas linhas nós temos, por exemplo,
capacitores em paralelo ao GND e diodos TVS, capacitores para filtrar as impurezas que são geradas aqui nesta linha, diodos TVS para proteção contra surtos de tensões transientes e temos também uma bobina um tanto pequena aqui no meio do caminho. Agora, se o capacitor entra em curto ou o diodo TVS entra em curto, para de funcionar a captação do microfone. Se a bobina falha, cai da placa ou abre o seu filamento interno, para de funcionar a captação do microfone também. Porque isso é um conjunto, devem estar bons em perfeito funcionamento e em harmonia para conseguir captar a minha voz corretamente e não ter nada que interfira. Daqui diz o esquema elétrico que essa linha sai do microfone e sobe então para o codec de áudio. Por isso que quando eu tiro o microfone da placa, tirei o microfone da placa e vou executar o padrão de medição, eu tenho que garantir que ou sobre essa bobina, ou, voltamos aqui porque não é essa, ou sobre essa bobina, ou sobre algum desses componentes, ou pino de número 2, aonde estava soldado o microfone, eu preciso ter um valor de referência, porque nesse modelo de aparelho não tem um capacitor em série. Se tivesse um capacitor em série, bloquearia a passagem de tensão e corrente contínua e eu não conseguiria executar condução reversa como vocês já viram no treinamento, mas como não tem capacitor em série, obrigatório, tirei o microfone da placa, eu tenho que encontrar um valor de referência entre 400 e 650 milivolts. O pino de número 3 está nos dizendo que seria GND, mas no final da malha está escrito Main Mic, microfone principal M de menos, ou seja, uma linha negativa também. Só que essa linha não está interligada ao GND, porque a resistência R5025 que estaria aqui está escrito NC não conectado. Então é um tipo de linha que sim, pode estar ligado de fato ao GND interno ao microfone, mas após aqui, essa linha está saindo do microfone e vamos ver a quem interliga. E está interligando então a quem? Ao codec de áudio. E vejam que aqui na parte de cima está o segredo da linha. Por que é que ela é negativa? Porque tem um resistor short por aqui, ou seja, um curto caminho, indicando que essa linha está fechando o curto-circuito com o GND. Main Mic menos, vem o nó, do nó interligou essa resistência short, e dessa resistência ligou em paralelo ao GND, indicando que essa linha está ligada ao negativo. Então, quando eu tiro o microfone dessa placa, eu vou procurar um valor de referência aqui, o valor é próximo de zero, ou se eu vou procurar também continuidade, vai dar continuidade com o negativo, porque essa linha de fato está interligada ao negativo, beleza? Vamos pegar um outro plano esquemático também por aqui, para aprendermos um pouco mais. Dessa vez vamos de também um J600, por exemplo, ou um J7 Pro. Vamos no J7 Pro para verificar como está a questão dos microfones. Então venho no layout da placa, localizo o microfone principal. Aqui está escrito MIC 6000, então MIC 6000, Enter, e aí está. Para o microfone principal trabalhar no GISO esquema, localize uma tensão de alimentação de 2.8. Aparece quando, professor, essa tensão de 2.8 volts? Seguinte, quando vamos no gravador e queremos habilitar o gravador, aparece uma tensão de 2.8, mas se o gravador não está sendo habilitado, vamos fazer uma ligação para esse aparelho, conectamos um chip, fazemos uma ligação, atendemos a ligação e esses 2.8 volts devem aparecer. Garantir que essa bobina não está caída da placa com seu filamento interno aberto, utilizando o multímetro
e vamos então garantir que no pino de número 1 desse microfone está chegando conexão e 2,8 volts de alimentação para o seu perfeito trabalho. Na saída está escrito out. Out é saída. Essa primeira linha nos faz menção de uma linha positiva. Veja, main mic positivo. Ótimo. Está interligado um capacitor em paralelo ao GND, porque essa linha que vocês estão vendo de cima é uma linha negativa, main principal, mic, microfone, GND, ground negativo. Passa por uma bobina que está em série no circuito, por outro capacitor em paralelo ao GND e vai subir essa malha para onde? Bom, para o codec de áudio. Mas vamos ver o que encontramos de surpresa. Então, Enter. Disse o seguinte, olha, cuida, porque em série vocês também vão encontrar capacitores em série, que são capacitores de acoplamento. Agora, quando eu vou executar a medição, tiro o microfone da placa, vou executar a medição na linha de saída positiva via condução reversa, o valor lá embaixo no microfone vai ser OL. Por que OL? Porque essa tensão em corrente elétrica veio pela linha, encontrou um capacitor em série que não permitiu que o meu valor chegasse ao codec de áudio e retornasse, porque existe um componente que tem o potencial de bloquear a passagem de tensão em corrente contínua. É o capacitor em série, capacitor de acoplo, que está aqui para separar as coisas, acumula a nossa voz de fato e proíbe com que passe, então, com ruídos, tensão e corrente contínua de fato. E só deixa passar a nossa voz ao codec de áudio. Agora, o que eu tenho que fazer? Multímetro na escala de continuidade. Uma ponta do meu multímetro lá embaixo na saída positiva, aonde estava soldado o microfone. A outra ponta do meu multímetro sobre o capacitor C5078. E algum dos lados desse capacitor deve dar continuidade. Se nenhum dos lados do capacitor deu continuidade, significa que essa linha está aberta internamente. Agora eu preciso reconstruí-la via jumper externo e então solucionar a falha. Não é falha de tensão, não é falha de codec de áudio, não é falha de barramento 2S, não é falha de barramento 2C, não é falta de 1.8, 3.3 ou etc. Simplesmente a linha está rompida do ponto mais alto porque os capacitores de acoplamento estão próximos do codec de áudio e o ponto mais baixo, que seria o microfone, que está próximo do conector de carga. Ótimo! Agora, se venho com um multímetro na escala de diodo do lado direito desse capacitor, o lado que está voltado para o codec de áudio tem que ter valor de condução reversa. Do lado de cá não, porque o capacitor está bloqueando a passagem da tensão em corrente contínua, mas do lado de lá sim tem que ter, porque quando você injeta a tensão em corrente do lado de lá, vai sobre o próprio codec de áudio e retorna com um determinado valor no painel do multímetro, a saber, entre 350 mV a 680 mV. A linha menos, linha main mic negativo, então vamos anotar e vamos ver como ela está se comportando desde lá de baixo. Main mic negativo diz que arrancou e é uma linha GND. E vamos ver se essa linha realmente está interligada ao negativo. Sim, está. Como você sabe, professor, veja, nó. Desse nó foi para essa resistência de 0 ohm escrito short, que é uma resistência que está interligando a linha em série com a linha em paralelo ao GND, fechando o curto-circuito. Nós temos capacitores nessa linha também, bobinas em série nessa linha, e daqui ela vai subir ladeira. Então notem só que quando ela foi para próximo do codec de áudio, encontrou um capacitor C5080 que está em série no circuito. Agora, se eu bato continuidade, uma ponta de prova do meu multímetro em continuidade, do negativo no negativo, e positivo vou lá embaixo no pino que refere-se à saída negativa,
vai dar continuidade com terra? Vai. Se eu vier sobre esse capacitor de acoplamento, de um lado, deve dar continuidade com terra mesmo ele estando soldado em série no circuito, porque a linha já está ligada em paralelo ao GND em outro ponto. Então veio a linha, bateu de um lado desse capacitor, então desse lado deve dar continuidade com terra. Do outro lado do capacitor já não pode mais dar continuidade com terra. Se der continuidade com terra nessa linha negativa, quando tem um capacitor em série, um capacitor de acoplamento, e dos dois lados indica curto-circuito, a única razão, capacitor está em curto em série, fechou o filamento interno e ligou o negativo do lado de cá com o negativo do outro lado. 2, o próprio circuito integrado com defeito. Da mesma forma, quando eu coloco o multímetro na escala de diodo, de um lado do capacitor da MIC negativo, capacitor de acoplamento, você vai encontrar valor próximo de zero. Do outro lado, 380 a 680 milivolts, um valor de referência tolerável. Beleza, galera? Próxima aula, vamos aprender sobre o receiver. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.